Está com a gente aqui na linha o José Luiz Gomes do Amaral. Ele é vice-presidente da Associação Paulista de Medicina e também é assessor do gabinete do secretário da Saúde aqui de São Paulo. Então está mais do que gabaritado para conversar com a gente sobre o assunto, né, doutor? Bom dia para o senhor e obrigada aqui pelo seu tempo com a gente. Bom dia. Muito obrigado, Ana Paula, Vitor, é um prazer estar com vocês. Eu acho que a primeira pergunta é essa, viu, doutor? Em relação à retirada dos medicamentos, a partir dessa regulamentação, eu já posso começar a correr atrás da documentação necessária para retirar esses medicamentos a partir de agora? Já está valendo o prazo para essa retirada ou ainda não? Eu acho que poder buscar a prescrição e as informações que a regulamentação sugere que devam ser anexadas à prescrição, eu acho que as pessoas já podem ir fazendo. Não, as pessoas devem se certificar primeiro que são portadoras dos diagnósticos para os quais a medicação será dispensada, que são a síndrome de Dravet, a síndrome de Lennox-Gastaut e a esclerose tuberosa. Então, para os portadores dessas doenças que estejam sofrendo de convulsões graves, refratárias a outras formas de tratamento, então são os elegíveis para essa dispensação. Então, mas agora, se a dispensação será feita imediatamente, a resposta é não. Não, porque nós precisamos efetivar a compra só poderia ser feita após a conclusão do processo licitatório, que também dependia da aprovação da regulamentação, portanto, mas isso está praticamente pronto, o processo licitatório está em curso, nós esperamos ter um vencedor do processo licitatório muito em breve e, a partir, então, desse resultado, os fornecedores terão um prazo para disponibilizar esses produtos para compra da secretaria. Uhum. E aí a secretaria vai informar a população onde e como o medicamento será disponibilizado. Espero que isso aconteça muito rapidamente, talvez na próxima semana. São só três doenças contempladas, é isso? São só três grupos de pacientes que serão contemplados. O Dravet, o Lennox-Gastaut e a esclerose tuberosa. São doenças associadas a convulsões graves e muitas dessas convulsões são resistentes ao tratamento convencional, com anticonvulsivantes já largamente utilizados. Então, aqui nós encontramos evidência de que os canabinoides possam vir a ser benéficos. E esse rol de doenças pode ser ampliado? Esse trabalho de inclusão de outros pacientes ainda está em andamento ou está finalizado dessa maneira, doutor? Não. Esse continua em andamento. Logo no início, nós percebemos que nos últimos anos vem se acumulando uma quantidade muito grande de pesquisas nesse campo. E nós temos certeza de que novidades devem surgir ao longo do tempo. Portanto, esse grupo que assim foi formado, ele poderá eventualmente até ser ampliado, caso novas especialidades possam estar envolvidas, né? Mas, a princípio, nós vamos continuar sim, e nós já temos até num horizonte próximo alguns tópicos que vão ser o centro da nossa atenção aqui. Para quais? A dor crônica, eu acho que é essa a questão que o Vitor vai colocar aqui. A dor crônica é um deles, né? E tem outras síndromes convulsivas. Nós temos outras doenças, outras síndromes convulsivas para as quais há estudos em andamento e talvez novos resultados nos permitam ampliar essa indicação.
E eu posso estar. Estou totalmente no chutômetro, viu, ô Lupato? Mas pela quantidade de pessoas que eu conheço, você deve conhecer também que sofrem de dor crônica. Talvez o maior público que possa ser contemplado por essa doação, por essa retirada de medicamentos seja esse. Ou não? Vocês já têm esse estudo de quantas pessoas, por categoria, né, por doença, devem ser beneficiadas com isso? Olha, o que está sendo difícil concluir é quando você vai dispensar um medicamento na rede pública, isso também significa que você está indicando aquele tratamento. Então, é uma responsabilidade muito grande. Nós, ao longo da pandemia, que nos assolou há pouco tempo, percebemos que, às vezes, surgem medicamentos que têm um potencial terapêutico interessante, que têm mecanismos de ação que nos permitem, eventualmente, antever um bom resultado, e no momento que você amplia os estudos e faz estudos controlados, isso não é comprovado. Então, nós temos lições recentes bastante importantes sobre isso. Então, isso nos leva a ter muita cautela ao analisar a literatura. Quando se fala em canabinoides, nós estamos falando em derivados de cannabis e são centenas de substâncias que estão ali contidas naquela planta. Quando nós estamos querendo identificar o que traz benefício nessa ou naquela condição, nós temos que isolar os componentes em causa. Há componentes que são tóxicos e há componentes que têm potencial efeito benéfico. O canabidiol é um componente que tem um maior potencial de trazer benefício para algumas condições clínicas. Então, nós precisaremos procurar na literatura as pesquisas que tratam especificamente deste produto ou de alguns outros produtos que têm potencial benefício. E aí compará-los com ou uma substância inativa, um placebo, ou com um controle, no caso da dor, com analgésicos convencionais. E isto é muito difícil encontrar. Portanto, é o que nós estamos procurando intensamente. Então, tem vários membros dessa comissão que são especializados no tratamento da dor e que têm se debruçado muito sobre essa questão nos últimos meses e vão continuar fazendo isso no ano que vem, com certeza. Doutor, é quase um ano, né? Foi desde fevereiro, quando foi criado o grupo de trabalho, pesquisando e principalmente analisando estudos que tratam do uso do remédio à base de cannabis. Há uma lista de pelo menos 26 condições médicas que em outros lugares já são autorizadas para o tratamento. E algumas muito mais populares, ou pelo menos com muito mais casos, imagino eu, como disse a Ana num chutômetro, como por exemplo a epilepsia refratária, Alzheimer, ansiedade, casos graves de ansiedade, o Parkinson também. A ampliação desse leque não só para dor crônica, mas para outras muitas doenças, né? Esse número pode chegar até 26, também está no horizonte desse grupo de trabalho. E além disso, por que demorou tanto para autorização para apenas 3 doenças? Tá bem. Então, eu acho que eu consigo responder essa sua pergunta uma resposta só. É basicamente o seguinte: quando foi proposto que a Secretaria de Saúde incluísse derivados de cannabis entre os medicamentos que ela oferece no sistema público de saúde, nós estávamos todos muito sensibilizados com a intensa divulgação da utilização desses produtos para praticamente tudo, né? Portanto, a ideia de que nós tínhamos um horizonte bastante largo na nossa frente, ela surgiu lá atrás, no mês de janeiro, quando a lei foi
submetida ao governador para sanção. Por isso, nós resolvemos constituir uma comissão de especialistas que abrangesse todas essas indicações que você viu, Vitor, reconheceu, aceitas em muitos países. Então, vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, um deles é, em oftalmologia, em alguns países, aceita-se que se possa utilizar a cannabis para o tratamento do glaucoma. Bom, de fato, o glaucoma é uma doença que está associada ao aumento da pressão dentro dos olhos, dentro do globo ocular, e isso diminui a circulação e a oxigenação da retina. Então, isso é um fato. O canabidiol reduz a pressão intraocular. Só que quando nós fomos analisar isso mais profundamente, percebemos que o canabidiol também diminui a pressão dentro dos vasos. Portanto, o resultado final é inexistente, não tem efeito. Então, para esta indicação clínica, ele não parece ser efetivo. E a gente tem um mecanismo de ação todo que nos leva a crer que ele talvez pudesse ser bom, mas não faz diferença. E para essas outras condições, algumas que você mencionou, como o Alzheimer, como o Parkinson, também nós vivemos a mesma situação. É importante que, ao indicar uma nova forma de tratamento, sobretudo para uso no sistema de saúde de um país, que nós tenhamos comparadores. Qual produto derivado de canabidiol é que foi produto benéfico? O cannabis é uma planta que contém centenas de substâncias. Então, nós precisamos isolar qual é a substância que potencialmente tem mais efeito. Então, os estudos todos levam a duas substâncias, o tetraidrocannabinol e o canabidiol. O canabidiol é o que, aparentemente, tem maior potencial de trazer benefício. Então, nós já analisamos o uso do canabidiol em oncologia, a Sociedade de Oncologia entendeu que as evidências são fracas. Em psiquiatria, tanto a sociedade brasileira como a americana também entendem que, em todas essas condições psiquiátricas, não há comprovação de que o canabidiol tenha efeito positivo. E no tratamento de náuseas, de vômitos, a gastroenterologia também o fez. Então, todas essas análises de grupos de doenças dentro do escopo de várias especialidades foram analisadas. Essa comissão tem 31 membros, que representam sociedade de especialidade, toda a sociedade de especialidade que tem dentro do seu escopo o tratamento de uma doença onde o canabidiol tenha sido aplicado em algum lugar do mundo, foi convidada para participar e participou. Portanto, e nós acabamos nos concentrando nessas três. Não é que nós começamos com essas três. Nós nos concentramos nessas três porque, desde o início, a gente já percebia que as evidências clínicas nos traziam elas como as de maior potencial. Então, nós vamos continuar procurando evidências nessas outras doenças, inclusive essas que você mencionou, porque todos os dias uma quantidade imensa de publicações vem a lume trazendo novidades, né? Pois é, inclusive a Anvisa, ela já libera aqui no Brasil, e o papel sério da Anvisa nisso é inquestionável, pelo menos 8 medicamentos, né? 8 substâncias à base de canabidiol ou THC, né? Porque tem vários nomes aí que são usados para essas diferentes substâncias, depende da concentração, como o senhor estava dizendo. Já tem a liberação para pelo menos 8 serem compradas e administradas aqui no Brasil. E aí,
O uso depende do médico que trata aquele paciente. Se eu tenho uma pessoa ali que eu, como médica, por exemplo, estivesse tratando, e para essa pessoa, de fato, que tem Parkinson, isso ajuda muito, está comprovado. E essa pessoa já tem ali a receita médica e tudo mais. Se ela chegar e apresentar essa receita médica, o pedido médico, a comprovação do uso do medicamento, ela tem ali a comprovação de que, para o caso daquele paciente, a coisa resolve. Quando a gente está falando de pesquisas, de leitura de relatórios, doutora, a gente está falando de um trabalho que é bastante extenso. E isso pode explicar o porquê de levar um ano para que a gente tenha a regulamentação e, infelizmente, agora a notícia de que os medicamentos nem comprados estão. Será que a gente não está tomando o caminho errado nesse caso? Eu digo o seguinte: será que a gente não deveria olhar para as substâncias e medicações que já estão liberadas para a Anvisa, quantas pessoas poderiam usá-las e colocar no sistema de saúde ao invés de limitar tanto as doenças? Porque ouvindo isso me dá a impressão de que a gente está fazendo uma escolha que pode ser mais financeira do que de saúde, porque esses remédios são caros, são muito caros, e por isso que a gente comemorou tanto quando houve essa iniciativa do governo de São Paulo de colocar a distribuição gratuita. Agora a gente está fazendo um filtro em cima de um filtro que já foi feito pela Anvisa, né? Que liberou uma série de substâncias para uso aqui no Brasil. Então, Ana Paula, eu acompanhei atentamente a sua linha de raciocínio e em um determinado momento você usou a expressão "está comprovado". Esse foi o salto que, muito respeitosamente, eu faço restrição a ele, porque não está comprovado. Eu digo para caso de pacientes específicos, né? Tem gente que começou a tomar e, embora você não tenha uma pesquisa e tudo mais, para aquele paciente trouxe um resultado, né? Tanto que o médico segue prescrevendo. Não, o médico não deve seguir prescrevendo em função disso. O médico, normalmente, ele usa outro raciocínio. Ele analisa as pesquisas, vê se em um número consistente de pacientes que tem a mesma condição que o seu paciente, que tem as mesmas outras condições clínicas, não só a doença, mas as outras condições clínicas que o seu paciente, e o medicamento específico foi benéfico. E quais são os efeitos adversos? Ele compara os efeitos adversos com o benefício, vê qual é a resposta que o paciente está tendo ao tratamento que ele utilizava antes, e daí toma essa decisão conscientemente. Agora, se eu não tenho nenhuma pesquisa comprovando que um determinado produto é benéfico para aquela condição clínica, eu não posso prescrevê-lo. Eu posso até ter a liberdade de prescrevê-lo. É uma liberdade legal, mas eu não tenho uma liberdade moral de prescrevê-lo. Então, eu só posso prescrever aquilo que foi demonstrado em pesquisas que funciona. Agora, existe uma outra situação clínica que se chama uso compassivo. O uso compassivo eu tenho um paciente que não respondeu a nada do que a gente conhece e, eventualmente, ele poderia se beneficiar do canabidiol, aqui no caso. Então, eu vou utilizá-lo como uma alternativa compassiva. Isso é uma condição muito peculiar. Quando eu faço isso, eu tenho que informar o paciente que eu estou dando para ele algo que não tem pesquisa demonstrando que seja bom. E eu vou ter que acompanhá-lo. Se, eventualmente, ele melhorar por causa daquilo, eu tenho uma obrigação moral também de informar a comunidade médica de que, olha, eu experimentei isso nesse caso e o resultado foi positivo. O que não autoriza a comunidade médica a repetir isso indiscriminadamente, mas estimula a comunidade médica a fazer uma pesquisa científica. Então, a pesquisa precede a prescrição e não a prescrição precede a pesquisa, exceto nas situações de uso compassivo. Mas aí a utilização é muito limitada, tá bem? Então, o que eu penso seja importante, o fator econômico é importante ser considerado, mas é importante ser considerado sob todos os aspectos. Quando você abre a internet, eu hoje estava olhando aqui no Google e você põe
Cannabis medicinal. Medicinal é um termo muito estranho, porque cannabis medicinal é canabidiol, que é um produto derivado da cannabis, que é utilizado para fins medicinais, como os que nós estamos aqui discutindo. Você vai ver centenas de divulgações nessa direção. Divulgações de prescrições, como encontrar um prescritor, como importar, como trazer, como fazer. Existe um enorme marketing em torno disso. E para qualquer condição clínica, você procura na internet, então virou uma panaceia, o que seria desmoralizante se nós agora abraçássemos uma panaceia. Nós temos que aproveitar as lições que recentemente tiramos da pandemia, da Covid-19, para nos alicerçarmos na ciência, na evidência, na pesquisa científica. Claro, e o senhor está correto em falar nisso, né? A gente sabe o quanto a pesquisa científica foi importante nesse período de pandemia e como os cientistas foram desacreditados em muitos momentos. Ainda bem que a maioria seguiu acreditando, senão a gente não teria saído daquela loucura. Mas, por outro lado, eu quero crer, até porque a gente teve contato com vários ouvintes aqui que relataram esse tipo de situação, e acho que na nossa vivência pessoal, eu conheço, o senhor conhece com certeza, o Vitor Lupato, que está com a gente aqui também, pessoas que passaram a fazer o uso do canabidiol para as mais diversas questões, com acompanhamento médico, não é na base do desespero de abrir a internet, porque todo mundo quer uma cura para o que está sentindo, quer a cura para um paciente querido, para um familiar que está ali numa condição complicada, e de fato obtiveram uma melhora muito significativa. O Vitor Lupato citou o caso do Parkinson, por exemplo, né? E essas pessoas, muitas, já fazem uso desse medicamento com acompanhamento de algum médico, com alguma receita. E é por isso a minha pergunta, né? Se a gente não consegue fazer a inversão desse caminho ou não. Não tem nenhum filtro econômico de questão de dinheiro, porque não daria para bancar, para pagar todos os medicamentos que seriam necessários para o público aqui em São Paulo. Não é isso, então? Não, nós em nenhum momento das discussões desse grupo, esse grupo inclusive tem duas associações de pacientes que fazem, e com toda justeza, não, eles fazem uma pressão bastante grande para que se amplie a dispensação para outras condições clínicas. Mas também todo mundo entende que nós precisamos tomar um certo cuidado, porque senão nós estamos entrando num campo da generalização de fatos isolados. Isso não é possível ser feito. A ciência não é construída dessa forma. Tem uma outra coisa que é importante a gente lembrar, os produtos que nós encontramos disponíveis na internet, sejam os aprovados pela Anvisa, sejam outros, esses produtos contêm diferentes princípios na sua composição. E aí fica muito difícil você analisar as evidências da literatura, porque a literatura ela utiliza um óleo de cannabis com um conteúdo que eu desconheço qual é, em um número X de pacientes, sem comparar esse resultado com um outro grupo de pacientes que tomou nada, tomou placebo ou não tomou, ou tomou um tratamento controle. Fica muito difícil você tirar alguma conclusão de estudos desse tipo, sabe? Além do fato de que existe o efeito placebo. O efeito placebo também é importante ser aqui considerado. Doutor, o senhor falou sobre uma data, um prazo, semana que vem, mas não ficou muito claro, pelo menos para mim,
Semana que vem deve acontecer a autorização para que o governo abra uma licitação para a compra dos medicamentos previstos nessa primeira fase, é isso? Não, eu não sei de onde... Eu não sei se eu falei para semana que vem. Provavelmente semana que vem, o senhor disse. Então, eu acredito que em muito pouco tempo, provavelmente semana que vem ou em semana, nós devemos ter a conclusão do processo licitatório. A licitação já foi aberta. Ok. Então, a licitação... Por quê? Quando nós... Eu vou tentar explicar rapidamente como esse processo ocorreu. Assim que a lei foi sancionada, nós constituímos uma comissão com pesquisadores das universidades. Sim, em fevereiro, né? Isso, especialistas em evidências médicas, os melhores que nós temos aqui no país, e especialistas de todas as especialidades, mais membros do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, das associações de representantes de pacientes. Muito bom. Então, esse grupo começou a trabalhar e nós dividimos esse grupo em áreas de interesse. Então, primeiro foram os neurologistas, depois os psiquiatras, depois os especialistas em dor, depois os oncologistas, depois os gastroenterologistas, depois os oftalmologistas. Então, praticamente, todo esse conjunto abrange todas as indicações que você encontra de cannabis em qualquer lugar do mundo. Muito bom. Aí eles começaram a analisar isoladamente, separadamente. Muito bem, os psiquiatras entenderam que não havia evidência consistente em doenças psiquiátricas. Os neurologistas se concentraram na situação dessas síndromes convulsivas, para as quais já existe consistência de um produto específico derivado da cannabis com um resultado positivo. Muito bom. A gastroenterologia excluiu evidências, a oftalmologia da mesma forma, a dor. Há muito uso compassivo, mas as pesquisas não são conclusivas. Portanto, demorou muito tempo para a gente chegar a essas conclusões. Bom, essas três primeiras situações nos pareceram logo de início que eram situações potencialmente positivas, né? Então, nós começamos a já trabalhar em doses, em apresentações e preparar um processo licitatório. Esse processo licitatório está em andamento e eu acredito que, se não a semana que vem, mas em poucas semanas, nós temos a conclusão do processo licitatório. Agora, o processo licitatório, ele vai depender também de não ser questionado. Como existem muitas empresas envolvidas nisso, eventualmente há um questionamento judicial e isso pode atrasar o resultado. Espero que não aconteça. Mas, a partir do momento que nós tenhamos o vencedor ou vencedores desse processo licitatório, eles devem ter um prazo para entrega. Nós já temos um protocolo de administração, já temos na própria resolução, já temos o termo de consentimento que deve acompanhar a solução. Nós já sabemos que isso vai ser dispensado nas farmácias especializadas. Eu só não sei quanto tempo a empresa vencedora ou as empresas vencedoras vão pedir para fazer a entrega. Perfeito? Mas a entrega tem que ser rápida, evidentemente. Então, a partir do momento que isso acontecer, nós já teremos os outros passos já tomados. Entendi. E portanto, os senhores podem pressionar à vontade, eu não posso dizer quando. Eu queria dizer amanhã, mas eu não posso dizer amanhã. A gente pressionar é a nossa especialidade, doutor. Pode ficar tranquilo que a gente fará isso sim. Mas a minha especialidade enquanto médico é saber a pressão. Isso aí. Bom, deixa eu agradecer então aqui ao José Luiz Gomes do Amaral, vice-presidente da Associação Paulista de Medicina e assessor do gabinete da Secretaria de Saúde aqui de São Paulo, falando sobre a regulamentação da distribuição de medicamentos à base de cannabis no SUS paulista. Doutor, obrigada aqui pela entrevista. Um bom dia para o senhor. Obrigado, doutor. Muito bom dia.